Trânsito, para você que está aqui hoje para adquirir muito mais conhecimento. Tá? Então, eu sou a Silmara, sou a Camila, a Silmara e a Cíntia. Sejam bem-vindos. Yuri? Bom, nós somos da Renovare. A Renovare Leôncio, ela surgiu do anseio de ajudarmos as pessoas a se desenvolverem, a se reinventarem e a se redescobrirem. Esse é o maior sonho nosso e a gente acredita demais nas pessoas. E um dos produtos da Renovare, e que vocês estão vivendo aqui hoje, é o workshop oficial do livro O Monge Executivo. Nós somos licenciadas pelo autor do livro, James Hunter, para aplicar esse workshop. Ok? Esse workshop ele é construído da seguinte forma. São 8 horas de conteúdo, podendo ser no formato num dia todo, como em 2 dias, como nós fizemos aqui. São explanações de 20 minutos, atividades da apostila, troca de experiência em duplas ou em grupos, artigos da apostila para leitura posterior. Então, a apostila que vocês receberam aí, ela tem muito conteúdo para estudo. Vocês perceberão que farão algumas atividades aqui, porém, muito do que tem aí vai ser para estudo depois. Segundo a neurociência, os conteúdos são mais absorvidos através das emoções. Então, se você aproveitar cada momento aqui e estudar isso até 24 horas depois que você sair desse workshop, você vai absorver muito mais o conteúdo. Então, é essa a dica que a gente deixa aqui para vocês também. E a nossa proposta? Desconectar para conectar. Então, nós sugerimos que vocês desliguem os celulares. Difícil, né, gente? Falar sobre isso. Mas é muito importante. Então, ou desligar ou deixar no modo avião. Isso é muito importante para vocês se conectarem totalmente com esse momento que é para vocês. Viverem cada momento, experienciar essa noite aqui com a gente. A presença e a participação, que é a presença física, mas muito mais uma presença de alma, uma presença de estar inteiro, na íntegra, para viver cada momento. Esqueça os outros, o foco é você. Então, o foco aqui hoje é potencializar a sua liderança. Então, esquece quem são os seus liderados, quem são seus familiares, seus filhos. Nesse momento, esse dia, esses 2 dias são para você. Tá? E sair melhor do que chegamos. E a gente tem certeza que, seguindo todos esses passos e com o conteúdo que a gente tem aqui hoje, vocês sairão muito melhores do que entraram. Então, eu vou começar com um compromisso. Peguem aí nas últimas folhas da primeira apostila, tem folhas em branco. Pega uma delas e você vai fazer agora um compromisso com você mesmo em relação a esse workshop. Então, as suas expectativas, o compromisso que você faz diante daquilo que eu falei agora. Então, qual é o seu compromisso? Eu vou dar 3 minutinhos para você colocar aí o seu compromisso. Eu sei que aqui muita gente deixou os filhos, né, com alguém, deixou trabalho.
Já deu? Todo mundo conseguiu? Muitos executivos e poucos monges. Essa é a nossa realidade. Quem aqui conhece ou já leu o livro O Monge Executivo? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Bacana. Quem não leu, provavelmente já ouviu falar, ou já tem algum amigo que leu, ou já viu algum resumo desse livro. Esse livro teve 4 milhões de vendas só no Brasil. É um livro best-seller da liderança durante 10 anos consecutivos. Mas quantos líderes você conhece no seu ambiente de trabalho que seguem esses princípios? Por que não conseguimos colocar em prática esses princípios? James Hunter diz que menos de 10% das pessoas que vivem um treinamento como esse que vocês estão fazendo conseguem mudar o seu comportamento. É preciso praticar. Só que 2/3 das pessoas que pedem demissão do seu trabalho pedem demissão do líder e não da empresa. Mas por que somos mais executivos do que monges? Porque nós somos cobrados. E, de fato, nós temos que entregar resultados. Então, se a gente olhar um pouco nessa imagem, a gente vê que nem tudo que a gente planeja é o que acontece na realidade. Então, você traça um plano, porque todo líder faz um plano, né? Tem até um arco-íris assim no final. Só que a realidade é dura. E essa realidade envolve várias intervenções. E a gente fica tanto no fazer, que nós esquecemos que existem pessoas do nosso lado caminhando com a gente rumo a esse resultado. Então a gente fica só focando no fazer, mas e as pessoas? Essas pessoas, elas estão com você nesse caminho. Elas querem alcançar esse resultado com você. Só que muitas vezes precisam de um reconhecimento, de um elogio, de um apoio. Mas você não consegue dar isso, porque você está no seu piloto automático. Grandes especialistas da liderança, eles confirmam que a liderança servidora é a liderança servidora da atualidade. Está no último congresso da Flórida de liderança em 2016, a liderança servidora foi aclamada como a liderança da atualidade e do futuro. Então, nomes como Tony Robbins, né, que é autor de Desperte o Seu Gigante Interior, Ken Blanchard, autor de Quem Mexeu no Meu Queijo, John Maxwell, autor de 5 Níveis de Liderança e outros 60 livros relacionados à liderança. Então, nomes como esse, em 2016, aclamaram a liderança servidora como a da atualidade. Sérgio Braga é o representante do James Hunter no Brasil. Recentemente, saiu na revista Exame, recentemente, em setembro, agora, que ele foi convidado para dar palestras dentro da PUC do Rio Grande do Sul, no curso de pós-graduação. Tamanha a repercussão e a necessidade de líderes assim, que está sendo identificado a cada dia. E eu vou mais além. Nós estamos vivendo uma geração que vai exigir líderes assim.
que são chamados a geração Millennials. É uma geração que tem como característica principal fazer tudo com um propósito. Eles seguem muito o propósito de vida. Eles querem um sentido em tudo o que fazem. Não vão aceitar ser mandados, se não entenderem o porquê de estarem realizando aquilo. Então, nós, líderes, que estamos aqui hoje com essa grande oportunidade, precisamos estar atentos para essa nova geração. Mas o que é a liderança servidora? Segundo James Hunter, a liderança servidora é a habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter. Então, um liderado que confia na empresa, ele é muito mais comprometido, ele é muito mais motivado e colaborativo. E quem ganha com a liderança servidora? Bom, todo mundo ganha com a liderança servidora. A começar pelo indivíduo. O indivíduo, ele está muito mais propenso a dar o seu melhor no trabalho. Ele trabalha muito mais motivado, ele assume mais riscos, ele inova. E ele gosta do trabalho dele. A equipe, ela ganha porque ela tem muito mais capacidade de investir no resultado comum, no sucesso em conjunto. Ela confia mais no apoio dos outros. Ela assume mais riscos. Ela resolve mais conflitos. A organização. A organização, ela obtém colaboradores muito mais comprometidos, ela tem muito mais facilidade de reter e atrair talentos. Ela tem diferentes equipes cumprindo metas, ela tem mais produtividade, melhor relacionamento com os clientes e com os liderados e, consequentemente, melhores resultados. Como a gente está falando um pouco de relacionamento, eu vou passar para vocês um vídeo, uma pesquisa de Harvard. Teve uma duração de 70 anos essa pesquisa, tá? É uma pesquisa que não teve interrupção, foram 70 anos seguidos. E o estudo foi sobre felicidade, qualidade de vida e longevidade. Então, eu queria que vocês prestassem atenção bem nesse vídeo. For that, the good life is built with good relationships. Thank you. Bom, então, nós concluímos nessa pesquisa que os relacionamentos são o nosso futuro, é o mais importante, seja com os nossos familiares, seja no ambiente de trabalho. O que eu ia pedir para vocês agora é que vocês fechem um pouco os olhos. Aliás, eu sugiro que fechem os olhos e pensem no seu último ano, como foram os seus relacionamentos. Então, traga mesmo à memória todos os seus relacionamentos, como você se comportou diante desse relacionamento, quais deles você precisa retomar, refazer a rota, recomeçar. Aproveita mesmo puxar na memória esses relacionamentos.
devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Então, quem é você, John? Agora eu vou pedir que vocês se sentem em duplas, preferencialmente quem vocês não conhecem. Gente, deem-se essa oportunidade de conhecer uma pessoa nova. Essa pessoa pode te ajudar muito, ela pode ter passado por uma coisa que você está passando e te ajuda. Enfim. Como que funciona, pessoal? Vocês vão conversar sobre tudo o que vocês pensaram aí. Vão partilhar um com o outro. Eu vou dar 5 minutos para cada um. Então, 5 minutos, um fala. Deixa o companheiro falar mesmo, até o final. E depois, 5 minutos para o próximo. Eu vou dar um toque quando estiver acabando de um. Porque é tão gostoso que a gente vai, acaba passando o tempo. Tudo bem? Compartilhar isso que você pensou, as suas relações, como tem sido as relações. Pessoal, a gente vai ter bastante tempo aqui para conversar ainda. Pessoal,
Vamos lá, agora eu quero que alguém me fale aí, quem sabe o que é essa ferramenta? Alguém arrisca? Acho que é uma coisa parecida. Isso. Ela é o cinzel. Já ouviram falar no cinzel? Pessoal, o cinzel é uma ferramenta usada pelo escultor no momento em que ele está esculpindo a sua obra de arte. Então, ela serve para retirar os excessos. Então, Michelangelo, quando ele foi esculpir Moisés, perguntaram para ele: como que você esculpiu tão bem diante de uma pedra rústica? Ele disse: a obra já estava lá, eu só tirei os excessos. Lembrando que, assim, para o escultor fazer bom uso dessa ferramenta, ele tem algumas técnicas. Ele precisa ter muita precisão, disciplina e planejamento. Porque qualquer erro, ele destrói a escultura toda. Então, esse é o nosso método. Método cinzel. E a Silmara começa com credibilidade. Boa noite a todos. Quando nós falamos em liderança, nós falamos em relacionamento, né? Nós lideramos pessoas. E a base da liderança servidora é a confiança. O significado de confiança, né, no latim, é intensa fidelidade. O líder que tem o poder de influenciar a vida das pessoas, de interferir na vida de uma pessoa, ele precisa inspirar confiança. O líder servidor inspira confiança por aquilo que ele é. Nós lideramos por aquilo que nós somos. Eu lidero por aquilo que eu sou. Como inspirar confiança? Sendo alguém que inspire, que tenha credibilidade, que tenha créditos, autêntico, verdadeiro. A credibilidade aqui... Oi, desculpa, vocês não me avisam. Eu falei que ia acontecer isso. Eu falo e esqueço do slide. A credibilidade no sentido de ser coerente com aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Sabe? Dizer daquilo que eu vivo, isso é credibilidade. É essa harmonia que tem no meu discurso e as minhas ações. O líder servidor, como vocês viram a definição um pouco antes, ele inspira a confiança por meio do caráter, por meio daquilo que ele é. Porém, né, para que eu desenvolva a credibilidade nós desenvolvemos, né, se até hoje eu não me percebi muito coerente, né, eu falo daquilo que eu não vivo, eu não faço aquilo que eu falo. A boa notícia é que a gente pode desenvolver esse comportamento. A liderança servidora, ela é totalmente comportamental. O nosso assunto aqui é relacionamento e como me comportar diante dos relacionamentos para que a minha liderança seja eficaz, para que eu interfira na vida de uma pessoa de uma maneira eficaz, para que eu tenha o resultado que eu espero. E aí, então, para que o líder ele tenha essa autoridade de interferir na vida de uma pessoa de maneira positiva, ele precisa primeiro liderar a si mesmo. Ele precisa ter essa coragem de olhar para dentro de si, de se conhecer, de identificar
Quem é esse homem, essa mulher que está ali? Quais são seus talentos para que ele possa colocar a serviço, potencializando o seu poder de influência? Mas também quais as suas fragilidades, para que ele possa se dominar. Então, o líder, ele precisa começar olhando para si. Ele precisa ter essa disponibilidade, essa coragem de primeiro olhar para si, de ser o autor da própria vida, de não ser influenciável. Uma pessoa que sabe quais são os valores que regem a vida dele, ele é fiel a isso. Se ele não sabe, ele vai identificar quando ele passa pelo processo de autoconhecimento. Então, ele não é conduzido pelo acaso, por qualquer opinião. Ele sabe aonde ele está e ele sabe onde ele quer chegar. E como trilhar esse caminho? Ele não se perde. Por quê? Porque ele está convicto daquilo que é ele. Então, não são qualquer ideias, né, que vai tirá-lo desse caminho. E aí, então, óbvio, né, o líder que se conhece, que tem domínio de si, que assume muitas vezes os fracassos, que muitas vezes sempre assume a responsabilidade. Esse líder, ele inspira credibilidade. É um líder que os liderados confiam e vão fidelizando a ele, né? A liderança é caráter em ação. O Daniel Goleman, que ele é um psicólogo, jornalista, PhD de Harvard, ele é um dos que popularizou a inteligência emocional no mundo. Ele diz que as habilidades de inteligência emocional é caráter. Então, caráter, sinônimo de habilidade de inteligência emocional. Nesse sentido que nós trazemos aqui. O caráter, o homem que tem caráter, o líder que tem caráter, ele tem uma autoconsciência. Ele é muito consciente daquilo que ele é. Ele sabe exatamente aonde ele precisa melhorar, aonde ele precisa fazer diferente, mas também aquilo que ele tem de bom. Ele é muito consciente das situações que ele precisa evitar, ou as situações que ele precisa potencializar. Ele tem autogestão, então é autoconsciência, a autogestão, então ele sabe, né, dominar a si mesmo. Ele tem o gerenciamento de si, por isso ele tem autoridade para gerenciar, para conduzir, influenciar o outro. Ele tem a habilidade da empatia, que é a habilidade de eu me colocar no lugar do outro, de eu enxergar a situação na ótica do meu liderado e pensar numa possibilidade de apoiá-lo diante da situação que ele está vivendo. Não é só, eu entendo, eu também acho que eu imagino o seu sofrimento, sua luta, sua angústia para dar conta desse projeto. Não, ele também vai ao encontro do outro e apoia ele naquilo que ele está vivendo. Ele sai de si. É isso a empatia. É olhar, é ir para o lado do outro e enxergar como que o outro será que está enxergando essa situação. E por fim, ele tem a habilidade de gerar relacionamentos trabalhando no dia a dia. Então, a inteligência emocional, a liderança guiada pela inteligência emocional passa por esses aspectos. Então, ele tem essa capacidade, ele trabalha gerando relacionamentos, ele constrói no relacionamento. Então, esse é, né, o caráter em que nós precisamos desenvolver para que a liderança seja eficaz. E isso é ser você mesmo. É resgatar aquilo que já é sua essência. Então, o líder, ele tem essa habilidade de olhar para si sempre. Porque nós seguimos o mensageiro e não a mensagem.
num líder aí que influenciou sua vida de maneira positiva. Pensa aí. Talvez, além dos seus pais, né? Nossos pais nos influenciaram muito. Mas pensa alguém, um líder, talvez no meio corporativo, na sua realidade, talvez alguém que você conviveu. Pensa um pouquinho. Por que ele te influenciou? Como que ele te dizia? Vai resgatando um pouquinho. A responsabilidade da liderança é a seguinte: os nossos liderados, ele precisa, pela interferência da minha liderança, do meu ser, ele precisa cada dia se desenvolver, ser melhor naquilo que ele é chamado a ser, enquanto pessoa, enquanto profissional. Volta para você agora. As pessoas que trabalham com você, que faz parte da sua equipe, ou seus filhos, eles se tornaram pessoas melhores por conta da influência do relacionamento com você, da sua liderança sobre ele? Os profissionais que convivem com você ali, você tem dado a ele essa oportunidade de se desenvolver e de ser melhor, não só na técnica, mas enquanto pessoa? Essa é a responsabilidade da liderança, né? Interferir para que a pessoa saia dali melhor do que ela entrou. Porém, é através daquilo que eu sou, não daquilo que eu falo. Nós, pais, um dos papéis, né, que nós exercemos de liderança, os nossos filhos estão se tornando pessoas melhores, influência daquilo que é a nossa liderança sobre eles. Porque o líder, ele gera líderes. O líder, ele não tem medo do liderado ser melhor do que ele. Essa é a medida de sucesso de um líder. Ele gera líderes melhores do que ele, mais competentes, pessoas com visão, que saem de si, que vai além. Esse é o papel do líder. E aí, então, voltando aqui, né, no coração do livro, do líder servidor, que é do líder que sai de si, que vai ao encontro do outro. É uma liderança que se dá no relacionamento, na maneira em que eu me relaciono. Dá uma olhada aqui nesses comportamentos, que é o coração do líder. Essa é a essência da liderança servidora. Pensa, sabe essa pessoa que você pensou ali, que foi um líder que te influenciou? Identifica aqui 3 comportamentos que você observa nesse líder que te influenciou de uma maneira positiva. Talvez você vai encontrar todos, mais do que 3, mas identifica 3 comportamentos dessa pessoa que marcou sua vida de maneira positiva. E agora, identifica 2 comportamentos que é peculiar em você. Olha aqui, nessa lista. O que você identifica em você? De talento, de força aí para potencializar. Não tenha medo de identificar aquilo que é bom em você, de reconhecer. O líder reconhece aquilo que ele tem de bom. Ele sabe. Tem um olhar equilibrado de si mesmo. Ele tem domínio das emoções, dos sentimentos. O líder vai além, né? Ele transcende.
O sentimento, nós não dominamos. Ele vem. Então, a raiva, a tristeza, a alegria. O sentir não tem como dominar. Porém, o meu comportamento a partir do que eu sinto, sim. Então, nós precisamos ter domínio das emoções, dos sentimentos. Nós precisamos ser pessoas equilibradas, que pensam antes de agir. Você segue um líder desequilibrado? Impaciente? Arrogante, orgulhoso, indelicado, que não assume as responsabilidades, sempre culpa os outros? Você segue um líder desonesto, que não se envolve, que não faz aquilo que ele diz? Você segue um líder assim? Talvez você tenha que suportar um líder assim, não sei a sua realidade hoje. Mas a influência que ele exerce sobre você é uma influência de poder. Então, talvez ele é seu líder, então ele tem um poder, mas essa relação, com certeza, não é uma relação de confiança. Não é de fidelidade intensa. Você sabe que o primeiro momento que você sair daquilo que para ele é a verdade, você já não pode mais contar com ele. O líder, ele confia no liderado, porque o liderado só se desenvolve a partir da confiança depositada nele. E para que eu tenha autoridade e não poder, porque a liderança ela é por meio de autoridade, não de poder. Eu preciso ser, passa por mim. Eu preciso servir, eu preciso sair de mim para ir em encontro das necessidades do outro. Esse é o líder servidor. Então, a base da liderança é o servir, é se sacrificar pelo outro, é ir ao encontro da necessidade do outro. O líder servidor, ele tem essa postura. Ele sai de si, ele consegue olhar situações de fora, ele se responsabiliza pelos resultados, ele se responsabiliza pelas pessoas que estão ali, que dependem dele, da direção. Ele desenvolve as pessoas. Se nós olharmos, para a realidade hoje, voltando na pergunta anterior, pensa em um liderado seu agora. Tenta resgatar na memória quando ele chegou para você e como ele está hoje. Você identifica uma evolução enquanto pessoa? E também nos resultados ali? No conhecimento técnico também? Ele precisa sair melhor do que você dali, para que a sua liderança de fato tenha sido eficaz. Se a gente olhar para os nossos filhos, eles precisam ter mais oportunidade do que nós. Para que essa é a medida de sucesso também, para saber que nós, de fato, exercemos um poder, uma liderança eficaz na vida dos nossos filhos, é identificar que eles estão tendo mais oportunidades que nós. Esse é o movimento. Eu saio de mim para que o outro cresça. Aí vocês podem dizer, ai, Silmara, então você é Madre Teresa de Calcutá, Não. Mas talvez você possa ter um pouquinho mais de tempo para olhar para as pessoas, para ir ao encontro daquilo que ela precisa, para apoiar. Essa é a essência da liderança servidora, é ter esse equilíbrio, de executar, de ser um líder melhor naquilo que ele pode ser, no conhecimento acadêmico, nas técnicas, nos processos,
mas também não deixar de olhar para aquilo que é o homem que está ali. A liderança passa por gente. Nós lideramos pessoas. E nós somos pessoas. A gente precisa ter coragem de olhar para si. E aí o melhor de tudo, quem ganha somos nós. Enquanto eu estou servindo o outro, quando eu vejo o outro evoluir, em nós gera uma alegria nesse servir. Uma sensação de dever cumprido. Então essa é a essência da liderança. Na página 11 aí, tem uma autoanálise. Vamos lá. Vocês fizeram já com a Camila um momento monge, né? A líderes que influenciaram minha vida. Eu sou da área da educação e eu tive o privilégio de ter líderes maravilhosos. Que tiveram essa postura de sair de si ao meu encontro, me ajudar a ser melhor enquanto pessoa, enquanto profissional, pessoas equilibradas, que buscavam conhecimento acadêmico, mas também que eram pessoas que sabiam se relacionar, respeitar. E aí, só que aí eu lembrei de um fato, né? O meu primeiro, quero falar, vou falar só daquilo que é bom, né? Preciso lembrar, eu lembrei do meu primeiro trabalho, né? Eu trabalhei num banco, e aí tinha um líder muito autoritário, sabe? Chegava, o pessoal falava, então era assim, era um diretor, tinha as regionais, era tudo muito cadenciado, todo mundo nem respirava, e ele era muito respeitado, muito. E eu lembro que teve era créditos em liquidação, e de repente tinha uns momentos que a coisa pegava lá, né, negócio para bater as contas, né, entregar o resultado. E teve um dia em que ele extrapolou, ele gritava no departamento. Ele era o diretor, tinha os gerentes, depois os das regionais, né? Era uma coisa grande, assim. E aí ele perdeu, né? Assim, gritou. Ele, na verdade, ele tinha muito esse hábito, né? De gritar e todo mundo sair correndo para fazer o que ele queria. Né? Vivia nessa vida frenética. E aí, chegou um dia, um dos gerentes lá, acho que estava por aqui dele, foi almoçar. Quando ele voltou do almoço, todo mundo percebeu que ele tinha tomado uma bebidinha para dar uma coragem. Ele chegou na frente desse homem respeitado, que todos confiavam. Ele foi para cima mesmo, com murro, com tapé. Foi uma correria para segurar esse homem. Ele ficou transtornado. Tamanha era a injustiça. A gente sabia que era uma injustiça aquilo que ele estava vivendo, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, né? Olha, trazendo para essa ótica da liderança servidora. Quer dizer, um homem que não saía de si, que era arrogante, né? Desculpa, não estou julgando, mas ele se apresentava assim, né? É o que a visão que a gente tinha dele. Que ele era inacessível. Dono de todo o saber ali, de todas as ordens, né? E todo mundo tinha que correr para prestar serviço para ele. Então ali ele era muito respeitado. Porém, o vínculo de confiança não era estabelecido, né? E a liderança ela vem a partir da confiança. Eu me desenvolvo a partir do momento que o outro acredita em mim. E o que aconteceu a partir desse fato? As pessoas começaram a se demitir, e aí todos movendo processos contra esse líder, processos trabalhistas. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, a pessoa, né, tem um poder, então ela se acha que ela tem um poder, ela tem todo o domínio, né? Só que ele perdeu o quê? De ter aquele povo fiel a ele, de gerar essa confiança, essa fidelidade, fidelizar ele. Pensa, todo um departamento querendo matar o homem. No fim ele teve até um derrame. Eu fiquei sabendo que ele acabou falecendo, né? Por um derrame, ele teve um acesso ele ficou nervoso, enfim, e ele veio a falecer.
E aí penso, por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei pensando, né? A pessoa perde de viver. Quer dizer, ele ficava dentro desse departamento das 7 da manhã às 20, mais até. Convivia com essas pessoas mais do que a própria família. E perdeu de viver ali, de se relacionar, de conhecer aquelas pessoas, de entender a realidade delas e até, quem sabe, tocar na própria realidade. Mas a gente não sabe o que ele vivia na vida pessoal. Mas que triste. Eu fiquei pensando de fora. Ser um líder que tem poder, né, sobre as pessoas, mas que no primeiro momento ali de fragilidade, ela já se torna, né, vem contra mim. Então eu fiquei tentando resgatar um modelo de um líder que não servia, né? E o que gerou as consequências, né, dessa postura dele. Quer dizer, perdeu de ter aquele povo ao lado dele, aquele povo apoiando ele no processo, entregando os resultados, porque eles já faziam isso. Né? Então, eu trouxe esse exemplo porque me veio muito, foi uma cena que chocou, eu era muito jovem, muito menina, e assim, me assustou. Fiquei assim, chocada de ver aquela agressividade dentro de um ambiente de trabalho, de pessoas, né, honradas, que vinham ali trabalhar, colocar a serviço da instituição, e uma violência. Aquilo me chocou bastante. E eu lembrei desse fato aí de um líder que perdeu a oportunidade de servir. Né? Bom, agora acho que você quer missão. Acho que é o café. Agora eu vou pedir, um pouquinho antes da gente ir para o café, eu vou pedir que todo mundo fique em pé. Vamos lá, pessoal. Vamos. E pedir que quem souber, canta com a gente essa música. Aproveita mesmo, não tem vergonha que ninguém é cantor, profissional, ninguém vai ficar prestando atenção. Então é muito bom ouvir a música e cantar quem quiser. Vamos se soltar, pessoal. Daqui a pouquinho tem o copo. Sobre ter todas as pessoas do mundo. Tá, por favor, hein? Amanhã já vem todo mundo com certificado. Aí amanhã a gente já traz pronto os certificados de vocês para entregar no final do dia, tá bom? Da noite, né? Era isso, agora é todo seu. E aí, vendo a Silmara falar, a Camila também, eu trabalhei 12 anos numa multinacional de eletrodomésticos, e eu posso te dizer que eu deparei nesse tempo, principalmente, com todo tipo de líder. Alguns que olhavam e falavam assim, bom, eu conheci esse cara só para saber como é que eu não devo ser para o resto da minha vida. Não é assim? Tem situações, alguém se identifica com isso? Nossa, uma galera, isso aí. E é por isso que a gente traz para a discussão aqui, não a técnica, porque muitos monges, né, muitos executivos e poucos monges, porque está cheio de gente com MBA, fora do país, dentro do país, mas que não sabe lidar com pessoas. E como a Silmara trouxe, ou a gente aprende a lidar com pessoas, ou a gente não vai conseguir influenciar e nem chegar a resultado nenhum. E nesse tempo eu posso te dizer que eu tive líderes assim inspiradores. Tem um cara que eu sempre, né, nessas perguntas, ela perguntou, pensa aí num líder que te influenciou positivamente. Teve um CEO dessa empresa que eu trabalhei, o cara era incrível, assim, ele saía no chão de fábrica perguntando a opinião do cara que estava ali na fábrica, porque é importante, desculpa dizer, às vezes eu sou formada em marketing, toda a minha carreira é em marketing. Recentemente, né, um tempo atrás, eu fiz uma formação para coach, tenho atuado com isso, porque eu entendi que o sucesso passa pelas pessoas. E esse CEO, ele era um cara que ele ia lá no chão de fábrica, né, lá na cidade onde a fábrica ficava, para perguntar, é assim mesmo? O que você acha? E ali, muitas vezes, ele colheu informações imprescindíveis para que o negócio fosse realmente efetivo. Né? E o quanto que isso faz diferença na vida das pessoas, do cara parar na baia do estagiário, né? Tendo o gerente ali do lado, ou o diretor do lado, e falar, me conta aí, o que você vê desse produto novo que foi lançado? Porque ele é um consumidor também, e a gente esquece disso, porque é muito mais fácil eu chegar na empresa, sentar lá no meu notebook,
tentar me livrar daqueles 150 e-mails, né, que chegaram das 8 horas de ontem para 7 da manhã de hoje, do que olhar e parar e perguntar, né? Ou até situações do tipo, puxa, né, sei lá, tem um membro da equipe que está com dificuldade de chegar no horário. É muito mais fácil de eu chegar, né, de uma forma coercitiva e tentar resolver a situação desse jeito do que olhar para o cara e falar assim, o que está acontecendo com você? Está com alguma questão que você não tem conseguido chegar mais no horário? Como que eu posso te ajudar? Isso traz a pessoa para perto, traz a pessoa para junto de você. E essas são características de um líder, de fato, que gera credibilidade, né, que gera confiança, né, que estabelece um relacionamento mais estreito, enfim, que de fato é um líder inspirador, né? E aí, dentro da metodologia Cinzel, a gente tem o iconoclasta. Quem conhece o Nick, que é esse cara da foto? Alguém conhece? Para os que não conhecem, o Nick, ele nasceu sem membros. Ele não tem os braços e não tem as pernas. E aí a gente olha para esse cara e fala assim, gente, quantas vezes eu reclamei, sei lá, de uma coisa, puxa, não consegui atingir tal coisa. E esse cara é o iconoclasta, porque é o cara que ele... Iconoclasta, até vou passar um pouquinho aqui. Ele veio... Esse nome, na verdade, ele se dá lá nos séculos passados e foi um movimento de quebrar padrões, de quebrar ícones pré-definidos, né? E é exatamente esse o significado, alguém que destrói imagens em geral. Então, o Nick, ele é um cara desse tipo, ele poderia muito bem ter paralisado nas dificuldades. E olha que, puxa vida, não é qualquer dificuldade. O cara nasceu sem os membros. E hoje, e ele conta até na história dele, que, lógico, durante muito tempo ele ficou numa de, puxa, por que comigo? Né? Tem um livro chamado Segredos da Mente Milionária. Ele até traz essa situação, o autor do livro. Ele fala, você quer saber se você está numa situação de vítima? Você está culpando os outros, em primeiro lugar. Né? Ou então você está culpando o meio, é a pessoa que não assume nada para si. E esse cara, ele saiu de si, né? E foi adiante. Hoje ele constituiu família, ele trabalha, ele é da área de comunicação, e ele sai fazendo palestras exatamente isso, motivando as pessoas, do tipo, olha bem para o seu problema. Será que de fato ele é tão grande assim para definir a sua história, para definir a sua vida, para definir a forma como você vai lidar com as situações? E ele diz que por um tempo sim, ele se colocou nessa situação de vítima, e aí ele falou, bom, nessa situação de vítima, eu não vou chegar em lugar nenhum, então é melhor morrer. Ele até tentou suicídio. Até o ponto que ele entendeu o quanto que a vida dele poderia ser um gatilho para a vida dos outros. E aí, muitas vezes a gente se encontra nessa situação dentro do nosso ambiente de trabalho. Puxa, a equipe não está dando resultado, a equipe não corresponde às motivações. Mas espera aí, qual que é o meu papel enquanto líder diante dessas realidades? Né? Então, a pessoa que sai de si, a pessoa que quebra aquilo que é paradigma, aquilo que é dificuldade, né? Que não paralisa ali, porque é muito fácil, né? Tipo, puxa, tem que alcançar essa meta aqui. Mas, nossa, mas é impossível. Peraí, mas você parou para pensar se de fato é impossível? Você conseguiu avaliar? Você ouviu as pessoas que estão ao seu... Você colheu informação para ver o quão tangível, impossível ou possível ela é? A gente tem essa mania, né? De muitas vezes partir dos nossos próprios padrões. E a ideia de um líder visionário, um líder inspirador, é aquele cara que sai do lugar mesmo. Né? Como esse CEO que saía do chão de fábrica e falava assim, puxa, o puxador desse eletrodoméstico aqui não funciona. O cara... Esse é o cara. Porque ele chegou num lugar que não tinha nada, absolutamente nada. Como professor de educação física, ele poderia muito bem sentar em cima dessa situação e falar assim, bom, aqui não dá. Aqui o que eu encontro é gente pobre, seca, não dá para fazer nada de ninguém aqui. E o cara foi além, né? Tudo aquilo que foi dito para ele, ou talvez que os olhos dele viu, contemplou, ele falou assim, não, dá para fazer algo aqui. E, puxa, a menina é melhor, ela é ranqueada entre as 10 melhores do país. Né? Então, puxa, porque eu não tenho um equipamento, porque eu não tenho um ferramental, isso não paralisou. E assim precisa ser o processo de liderança. E o mais incrível não é só o que ele fez ali, né, em termos de construção de equipamentos para treinar aquele time, mas é muito mais do que isso, é o que ele fez com aquelas pessoas.
E o líder, ele precisa ter esse comprometimento, né? Como a Camila trouxe no início, é o cinzel. É olhar ali um menino pobre e falar assim, ali pode ser um atleta. É conseguir enxergar no menino pobre lá do interior da cidade do Flamengo, no quiprocó do Judas, onde ele perdeu sei lá o quê, e ver naquele menino algo a mais, alguém que pode realizar, alguém que pode ser melhor. E tirar da condição. Tem um outro vídeo do Ferreirinha que ele conta o quanto que os pais confiam nele a vida dos filhos, no sentido até de tirar de condições contrárias, drogas, situações como essa. Então, ele faz a diferença no lugar, e ele não tem um só lugar, isso que eu achei mais incrível. Você viu que a reportagem mostrou 2 lugares. O cara, ele vai além mesmo, ele não paralisa. E isso precisa entrar em nós. Né? Isso precisa entrar em nós, líderes, porque o garoto que está comigo lá, trabalhando, eu preciso extrair o melhor dele. Esses dias atrás, eu trabalho, né, sou coach, atuo como coach, mas eu trabalho também numa empresa e eu tenho um assistente, um analista direto. E eu lembro que no final do ano passado, eu já estava para demiti-lo, porque é aquilo, assim como um líder, né, ou uma pessoa, ela se demite por conta do seu líder, e não por conta da empresa, as pessoas também acabam sendo demitidas por comportamento, não por aptidão técnica. Por isso essa coisa importante da gente ter o equilíbrio entre o monge, que é esse lado comportamental voltado para pessoas, né, e a técnica, porque, como eu dizia no início, técnica está todo mundo cheio aí. Né? Difícil encontrar alguém que não tenha um MBA, uma pós-graduação fora ou dentro do país. E esse menino, ele estava com ele tinha uma dificuldade enorme, mesmo de relacionamento, porque essa geração é terrível. É uma garotada que sabe tudo, e eles acreditam mesmo que sabem tudo, eles têm dificuldade de ouvir. E aí ele é um ótimo designer, né? Minha área é marketing. Ele é um ótimo designer, ele tem ideias incríveis, ele é muito atualizado, ele consegue trazer coisas novas para implementar ali nas peças de comunicação que ele realiza. Mas ele chegava numa reunião, e essa foi emblemática, né? Porque numa hora que o seu liderado sai da curva, né? A tua cara queima, né? No meio da reunião. E aí eu tive que segurar a onda, e aí eu me comprometi junto ao RH, de investir nesse menino. Porque eu vi um potencial técnico muito bom nele, mas o comportamental dele, ele deixava muito a desejar. E aí a gente fez um trabalho, porque, como a Silmara disse, essa coisa da verdade, né? O líder, ele precisa... A credibilidade vem da verdade. Então, logo depois, óbvio, daquela reunião, eu chamei ele de canto, falei, Lucas, deixa eu te dizer uma coisa. Você consegue tudo na sua vida se você escutar e depois colocar a sua visão para a pessoa. Porque se uma pessoa numa sala de reunião levantou a voz para falar qualquer coisa, de fato ela acredita naquilo. E por mais que ela esteja errada, você não pode expor a pessoa ao ridículo, ou você não pode expor a pessoa numa condição difícil. E ele, pela imaturidade, 22 anos, né, um pouco imaturo, aí ele parou e falou assim, nossa, não achei, assim, não era a minha intenção. Eu tenho certeza que não é a sua intenção. Na verdade, quando a gente erra, nunca é a nossa intenção, né? E aí, ali, eu me comprometi com ele de fazer na verdade, me comprometi, né, ali, de fazer um trabalho com ele. Então, a gente chegou no final do ano e fez um trabalho de feedback mesmo. Então, eu sentei com o Lucas naquele final de ano. A gente tem, lá o nosso ano, ele é deslocado, ele começa em abril e termina em março, e aí tem a avaliação 360, né, Nine Box, não sei se alguém já ouviu falar, de colocar você no quadrante. Tem então um quadrante de destaque, de atenção, tem o que a gente chama aquele lado do meio, que é o busão, né, que é a média, todo mundo está meio ali. E eu falei para ele, e eu fui muito clara no feedback, falei, Lucas, essa cadeira que você está sentando, ela é muito larga para você hoje. Eu fui muito clara, eu disse exatamente isso. Para você chegar no tamanho da sua cadeira, você vai precisar fazer algumas coisas. E aí a gente listou. Você concorda, Lucas? E foi uma conversa franca mesmo. Você concorda com isso? Você consegue enxergar isso que eu estou enxergando?
né? Aqui a gente não é especialista. Isso é uma coisa que a gente enfrenta dificuldade, porque cada vez mais, quanto mais startup é a empresa, ou quanto mais dinâmica a empresa, são menos pessoas trabalhando. Então, normalmente você é multitask, você tem que fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. E essa geração não, é assim, eu faço aquilo que eu gosto, e é dentro do meu quadrado, não, se mandar fazer mais alguma coisa, não, já está abusando. E aí eu fui mostrando para ele o que ele poderia ganhar. E aí está o trabalho do líder, né? De conseguir mostrar para o seu liderado o que ele poderia ganhar com isso. Eu falei, líder, Lucas, se você conseguir sair desse lugar e sair somente dessa situação de fazedor das peças, você consegue se colocar em qualquer outra empresa. Você pode liderar um time de criativos, né? E aí ele foi entendendo o quanto que ele poderia melhorar se ele mudasse o comportamento. Chegou em abril, né, foi a avaliação oficial da companhia. Esse menino saiu da posição, eu ia demiti-lo. Ele saiu da... E essa avaliação ela é 360, então não vale só o gestor trazer a percepção, mas é a percepção do par, é a percepção do gestor acima do gestor, é a percepção de outras equipes. E ele saiu de uma posição de alerta para uma posição de destaque. Né? Porque eu consegui mostrar para ele que ele poderia ser mais ali. E ele foi para essa posição de destaque. Então, como é uma curva forçada, inclusive tinham outros lá em destaque que voltaram um quadrante, porque você tem que ter um percentual em cada quadrante, né, de pessoas. E aí, na curva forçada, que é a discussão dos gestores diretos daqueles que estão sendo avaliados, voltou outra pessoa para o quadrante anterior e ele permaneceu em destaque. Então, ali ele conseguiu enxergar, inclusive, na hora que saiu, porque a empresa manda para todos os colaboradores quem está na posição de destaque, ele retransmitiu esse e-mail para mim falando, valeu, que é o jeitinho dele, valeu. Então, ali foi a vitória só do Lucas? Não, eu vibrei com ele também, porque ele saiu de uma condição de quase demissão para uma situação de destaque. E isso faz toda a diferença. Né? Se você não teve essa experiência ainda de conseguir tirar uma pessoa de uma condição difícil para uma condição melhor, você não fez a experiência do líder como servidor. Porque o servidor é isso, né? Você dá aquilo que ele precisa. Não é passar a mão na cabeça. Não é simplesmente fingir que nada está acontecendo. Mas é, com a verdade, trazer o que precisa melhorar também. Então, assim como o Ferreirinha, né? Quais as características desse iconoclasta? Percepção de si e das condições. Né? Percepção daquilo que eu tenho de positivo, aquilo que eu tenho de dificuldade e a condição desse meio também. Então, eu preciso... A questão do autoconhecimento para um líder é incrível. Esse exemplo que a Silmara trouxe meu Deus, que dó, o cara perdeu a vida, né? Porque... Perdeu a vida, quando eu digo não só a questão da morte, mas ele perdeu oportunidades na vida de ser melhor, de se tornar uma pessoa melhor e de fazer outras pessoas serem melhor. Porque não se conhecia, porque não percebia até a própria potencialidade de fazer isso. Então, um iconoclasta, o cara que sai da sua zona de conforto, é um cara que ele se percebe, ele percebe o outro e ele vai buscar as próprias melhorias em favor do negócio, porque... É lógico, as empresas elas vivem da última linha lá, não é isso? Não é só de relacionamento humano, mas passa pelo relacionamento humano. Essa última linha ali do valor líquido, né, do lucro líquido, ela passa por pessoas. E é constatado que a empresa que tem uma melhor gestão de pessoas, tem uma melhor preparação dos seus líderes em relação aos seus liderados, elevam isso absurdamente. Porque quando você se doa, né, nesse sentido de dar aquilo que o seu liderado precisa, obviamente você vai colher em troca. Então não é só, como diz por aí, bullshitagem, Madre Teresa. Não, é real, é concreto. É olhar o Lucas hoje, vendo ele, puxa, Cíntia, não vou conseguir sair no horário, vou bater o ponto um pouco mais tarde, porque eu preciso entregar tal negócio, porque a instituição tal está pedindo. É ver essa diferença na vida do Lucas, que antes era assim, beijo o outro, tá indo embora. Né? Então é importante que a gente tenha essa percepção de si, do ambiente e do outro. A resposta ao medo. É horrível, às vezes, você ter que dar um feedback negativo. Não é legal, é mais gostoso dar feedback positivo, né? Você chegar e falar, apontar as dificuldades ou aquilo que a pessoa precisa melhorar,
é difícil. Então, olhando por esse lado da liderança, é preciso responder ao medo. É preciso dizer aquilo. Tem gente que é demitido sem saber por que foi demitido. Se o cara é demitido sem saber por que foi demitido, tem uma coisa muito errada. E não é errada com o cara, é com você que demitiu. Se o cara tomou um susto na hora da demissão, tem alguma coisa errada na gestão das pessoas. Ela precisa ser pontuada. Então, por isso que eu acredito muito nas empresas que têm cultura de feedback. E o feedback, infelizmente, a gente vai falar amanhã, mas infelizmente a gente tem uma percepção errada de feedback. Feedback é só coisa ruim. E não é, né? Eu acho que você tem que também, a gente vai falar um pouco amanhã do elogio, da necessidade. Mas o fato é que as pessoas precisam saber por onde elas estão seguindo. Né? Eu preciso direcionar aquele que está no meu time, dizendo, cara, você está aqui, você está indo pelo caminho errado, a expectativa é outra. Ou dizer para ele, não, beleza, você está no caminho certo, voa porque é por aí o lugar. Mas eu preciso ter essa disposição de ir em direção ao outro. Porque, de novo, a nossa tendência é sentar na nossa mesa de trabalho e sair fazendo. E sair, né, reunião pós reunião. Às vezes eu chego na minha mesa 6 horas da tarde que eu vou começar a conseguir trabalhar, porque é uma reunião emendada na outra. E nessa loucura do nosso dia, a gente... Porque é difícil, né, o relacionamento humano. A gente esquece disso ou... colocando como empecilho essa coisa da loucura do dia a dia, a gente não ultrapassa os nossos limites e deixa o barco andar. A gente tinha uma coisa lá na companhia, teve, na verdade, 3 demissões seguidas de gestantes que voltaram à licença maternidade. E aí, na ocasião, né, depois da 3ª demissão, eu também estava gestante, e aí o CEO da empresa foi falar com algumas pessoas da companhia, e na conversa comigo, ele falou, a primeira coisa que eu quero te dizer é que a gente aqui não tem cultura de demissão de gestante pós-licença maternidade. Eu falei, olha, não é o que as estatísticas estão dizendo. Né? As últimas 3. E aí ele reconheceu, e eu achei incrível isso nele. Ele reconheceu, ele falou, Cíntia, sabe qual que é o problema? E a gente já está no movimento de mudança, de novo, a verdade, né, que gera credibilidade. A gente já está no movimento de mudança pelo seguinte, aqui a gente tem uma empresa pequena ainda, uma inovação em financiamento, é uma empresa de financiamento estudantil. E aí ele pegou e falou assim, o que eu percebi é que sim, os nossos gestores todos, eles são muito bons naquilo que fazem. Eles arregaçam a manga mesmo, vão para cima, entregam o resultado, a coisa que é meta, porque a empresa financeira... Né? Só que eles têm dificuldade de lidar com pessoas. Então, ao invés dele trazendo feedback para essas mulheres ao longo do tempo, ele foi até confortável. Puta, engravidou, que maravilha. Reorganizo a minha área, quando ela volta não tem mais espaço. Isso não é gestão, né? Gerência por pessoas. O cara não conseguiu sair dele para dar um feedback de melhoria para aquela mulher, e aí se aproveitou de uma situação para reorganizar a área e demitir. Então veja que ponto que a gente chega, né? Sem às vezes perceber, porque tem dificuldade no relacionamento com a pessoa, tem dificuldade, tem medo de dar um feedback de construção, de melhoria. Nem é um feedback negativo, é um feedback para a construção da pessoa. E se a gente chega nesse nível aqui de ter medo de dizer, ao ponto de reorganizar uma área e depois demitir, a gente está para o caminho completamente errado. Né? Então, que bom que a empresa entendeu isso e está tomando atitudes, inclusive de formação, para que os gestores tenham a habilidade, saiam do executivo e venham para o lado monge, ou pelo menos equilibrem essas duas coisas, porque não adianta nada você saber fazer muito bem o que você faz se você não sabe gerir as pessoas que estão com você. Inteligência social é o cara que consegue trazer para perto, sabe? Conhece esses líderes? Que, nossa, pintou uma bucha, veio de lá de fora, ou da diretoria, e o cara ele consegue digerir aquilo e trazer para a equipe de uma maneira positiva e trazer as pessoas para si. Por mais difícil que seja, desculpa, vão ter situações, não são só situações legais que acontecem no nosso dia a dia. Vão ter situações que, ou de dar uma notícia ruim, né, ou de, enfim,
de um desafio acima da média, o líder que é iconoclasta, esse que sai da zona de conforto, esse que consegue olhar além, ele vai conseguir traduzir aquilo de uma maneira a trazer as pessoas para perto de si. Né? Ele vai conseguir montar de uma forma o time de maneira a ser eficaz. Então, a inteligência, mais do que, né, além da inteligência emocional, do equilíbrio, né, é essa inteligência social no sentido de mobilizar as pessoas, de vender o peixe mesmo. Né? Em equipe, a gente precisa trazer as pessoas para comprar o projeto. Se o líder que recebeu a demanda não conseguir traduzir isso para a equipe, aí realmente a gente não consegue sair do lugar. Eu imagino que o Ferreirinha ele tem as três características do iconoclasta, né? Porque desculpa, diga. Não, pode dizer. Sim. Investiu lá na história dele, e hoje a história dele recebe visitas em função da sua ação, do trabalho que ele fez na comunidade. Que legal. Que legal. Que legal, incrível. Obrigada pela colaboração, é incrível. Né? E partiu da onde? Se não tivesse nada, o Luciano Huck não ia chegar lá no meio do nada. Né? Ele conseguiu atrair a atenção e mobilizou, né, as pessoas a investir. Imagine. Então ele tem todas essas... E aí é olhar para si todos os dias porque é um exercício. Como a Camila trouxe no início, 10% das pessoas que participam de um workshop, seja ele de qual assunto for, conseguem colocar na prática, porque é muito mais fácil entrar amanhã no piloto automático, no meu dia a dia, do que parar, respirar, olhar e falar assim, peraí, por que caminho eu estou seguindo? É muito mais fácil de eu sentar na minha mesa e continuar fazendo tudo como eu fiz até sexta-feira passada, do que sentar e falar assim, peraí, o que eu posso aplicar disso que eu tomei conhecimento hoje, aqui, agora, no meu dia a dia. Né? Então, é preciso sair dessa zona de conforto. É preciso olhar para o time e falar assim, puxa, se o resultado não está sendo atingido, eu preciso me rever. Eu preciso rever o meu impacto nesse time. Eu preciso entender onde é que eu preciso mudar o meu comportamento e, por isso, mudança de comportamento é sair da zona de conforto. Quer fazer o exercício? Pega uma folha em branco aí. O destro vai escrever, então, com a mão esquerda. E quem não é destro vai escrever com a mão direita. O seu nome inteiro. Aí quem tem nome grande é difícil, né? Nessa hora. Escreve aí. Olha lá, todo mundo na zona de conforto. Não, impossível. Ai, que difícil. Meu Deus. Meu Deus. Escreve aí com a sua mão sem habilidade. Nome completo, não vem querer me enganar, não. Mostra aí para quem está do seu lado o garrancho. Ótimo, beleza. Como foi a experiência? Hã? Um desastre. Que mais? Como é que foi a experiência? Horrível, né? Você manda bem, Rô. Bom. E é isso. Né? Na hora que eu lancei o desafio, escreve com a mão que você não tem habilidade. Ah, não. Ai, que difícil. Isso é do ser humano, gente. É muito gostoso a gente estar ali, né? Zona de conforto já diz tudo. Meu sofazinho. Ai, que delícia, quentinho, dia de frio.
E muitas vezes a gente está assim dentro do trabalho, a gente está assim com a nossa equipe. E aí, a experiência é por aí mesmo. Então, né, a hora que eu resolvo sair da zona de conforto, a letra vai sair meio garrancho, né? Quer dizer, o comportamento ele vai sair meio torto. Eu lembro de um exemplo que a gente teve recentemente, né? Que uma coisa é o elogio, e aí a dificuldade que às vezes a gente tem de dar elogio, né? E o cara se propôs, o gestor ali, ele se propôs. Então, é um cara bem, né, diretão, assim, não é muito de fazer graça. E aí ele só escreveu assim, muito obrigado. Foi tudo que ele conseguiu fazer, mas ok, esse é o que ele consegue fazer hoje. Né? E aí, conforme você vai fazendo, e é prática mesmo. Então, se você fizer isso, a Amélia estava me contando aqui, ela escreve bem com as duas mãos. Levanta aí, Amélia. Aqui, ó. Amélia. Palmas para Amélia. Ela escreve perfeitamente com as duas mãos, mas ela falou assim que o método não foi muito bom. Conta aí, Amélia. Então, na verdade foi assim, quando criança tinha as brincadeiras das irmãs mais velhas ensinar as mais novas na minha casa. E a minha irmã mais velha não concordava que eu escrevesse com a mão esquerda. Então ela me batia para eu aprender a escrever com a mão direita. Então eu fui obrigada a aprender a escrever com a mão direita nas brincadeiras em casa. No caso dela, teve um empurrãozinho para sair da zona de conforto, né? A irmã mais velha. Mas no início é assim, a letra sai torta, demora mais tempo, né? Até que chega um momento que você consegue escrever perfeitamente com uma mão sem habilidade. Da mesma forma, é o nosso comportamento em relação ao time, em relação ao teu liderado. Pode ser que no início você se sinta meio peixe fora d'água, parece alguma coisa estranha, que a letra torta. Talvez demore mais tempo, exija mais de você, você tenha que pensar mais para tomar uma atitude, até o ponto que aquilo se torna parte do seu dia. Até o ponto que aquilo se torna natural, como dirigir, né? Lembra quando a gente tirou a carta de habilitação? Eu mesma falava assim, meu Deus do céu, tem 3 pedais e eu tenho 2 pés. Tem um volante mais um câmbio, com vários... Como? Isso aqui não vai dar certo, cara. Mas chega um momento que você nem percebeu que passou a marcha, porque o comportamento ele foi assimilado. Fica tão de você que você nem percebe. Da mesma forma, é sair dessa zona de conforto que é o executivo, o fazedor, o que só responde os e-mails e resolve e apaga os incêndios, para aquele gestor, líder, inspirador. É um passo de cada vez, né? E por que a gente tem medo de sair da zona de conforto? Eu, sinceramente, assim, é uma sensação que a gente tem, mas se você for pensar, a nossa vida é uma constante mudança. Nenhum dia é igual ao outro. Nossa vida é uma constante mudança. A única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia a gente vai morrer, né? De resto, é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer no final da noite de hoje ou no início do dia de amanhã. E por que o medo da mudança? A gente tem uma falsa ideia de que a gente está no controle de todas as situações. Né? Por isso que a gente tem medo de mudar as situações. Porque é lógico, aquilo que eu já fiz, eu já sei o resultado. É mais fácil ir por esse caminho. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é automático nisso. Né? Tem um livro também que fala do poder do hábito. O nosso cérebro cada vez mais vai querer colocar as nossas ações dentro de um hábito para gastar menos energia. Então, às vezes, eu saio de casa e falo, será que eu escovei o dente? Tô sentindo o gosto da pasta. Então, sim. Porque é tão automático na nossa vida que o teu cérebro ele vai assimilando situações e vai colocando tudo ali no piloto automático. Essa é a zona de conforto. Né? Então, a gente precisa sempre estar reavaliando a nossa atitude e decidindo por onde eu quero seguir. O que eu quero ser para esse time aqui, que depende das minhas direções, que está ali na expectativa, né, das minhas direções. Como que eu posso impactá-lo? A Silmara fez uma pergunta, né, na parte anterior. Você tem sido um líder que tem feito a diferença nesse seu liderado? Você tem sido um pai líder que tem feito a diferença na vida do seu filho? O comportamento dessas pessoas tem sido melhor por conta da sua influência? Isso aí vai te responder em que lugar, que estágio de liderança você está. E o risco é real mesmo, né? Podia ter sido horrível aquela conversa com o Lucas e ele ter simplesmente
né, desistido de qualquer coisa, porque eu fui direta, falei, cara, a sua cadeira está ainda pequena, grande, perto daquilo que você está entregando. Ele poderia, é lógico, né, que o feedback dá primeiro elogio, depois diz que precisa melhorar, aquela coisa toda. Mas ele poderia ter, ou a maneira como eu dissesse, então assim, eu me preparei antes, né? A gente não pode chamar um liderado para uma conversa dela sem um preparo prévio. Não é assim, quando a gente vai fazer uma apresentação para a diretoria da empresa, eu não me preparo antes? Treino na frente do espelho? E se o CEO perguntar tal coisa? Isso daí é o executivo na veia. Né? E na hora de dar o feedback, eu também preciso me preparar antes. Quais são as palavras que eu vou usar? O que eu vou dizer vai impactar na vida desse cara? É um risco? É. Mas paralisar já é perder a via. Porque certamente o Lucas ia levar um susto na hora que eu dissesse para ele, cara, não dá mais. Mas não dá mais o quê? Você nunca me falou nada? Entende? A gente precisa ir para esse lugar. Então, assumir os riscos com ousadia e planejamento dá mais chance para que as coisas aconteçam bem. É difícil sair da zona de conforto, mas todos os dias a gente precisa identificar na nossa vida, e aí eu até me permito sair do mundo corporativo e olhar para a nossa vida como um todo. É muito confortável, às vezes, a gente olhar e falar, puxa, tá gostosinho aqui. Mas será que o gostosinho vai te trazer os resultados que você precisa, né, na sua vida pessoal, na sua vida, né, no trabalho, na sua vida familiar, nos projetos que você colocou aí na sua lista? Né? Ficar no confortável pode te trazer mais riscos do que sair dele. E o Albert Einstein já dizia, né? A gente acha que... parece óbvio, né? Mas na hora do dia a dia, ele dizia, insanidade é continuar a fazer o que você sempre faz e esperar resultados diferentes. Então, as conquistas, elas estão além da zona de conforto. Né? Eu achar que eu vou conquistar algo diferente, fazendo a mesma coisa todos os dias, isso sim é insanidade, isso sim é loucura. Né? Eu só vou conseguir atingir novos resultados à medida em que eu saio desse lugar e vou trilhar novos caminhos. Vou buscar novos meios de fazer, às vezes, a mesma coisa. E como é que isso se dá? Alguém acredita, levanta a mão aí, quem acredita na melhoria contínua? Que é possível melhorar os processos continuamente? Todo mundo acredita, né? Tem até aquela teoria do 1%, né, cada dia. É melhor eu melhorar 1% de 100 coisas do que melhorar 100% de uma coisa. Essa é a teoria do 1% todo dia. E se a gente acredita nisso, na melhoria, né, dos processos, vocês acreditam que isso é possível também no nosso modo de liderar pessoas, sim ou não? Mas vocês acreditam que é possível chegar numa melhoria contínua sem mudança de comportamento? Não. Impossível. Ou a gente muda, a gente se avalia e muda aquilo que, de fato, não condiz com um líder servidor que vai ao encontro desse liderado, ou a gente vai continuar, como na frase do Einstein, tentando mudar os resultados, tendo a mesma atitude. A aplicação no dia a dia. Né? Então, você tem aí uma apostila com um monte de texto. Se você não se preparar antes de sair para o trabalho, antes de encontrar com a sua equipe, para realizar essa melhoria contínua na sua liderança, desculpa, você vai entrar no piloto automático de novo. A gente precisa ter domínio daquilo que a gente vai fazer ao longo do dia, senão a gente passa o dia sendo consumido por ele. Né? Quantas vezes você já, né, aquele desenho lá do plano versus realidade? Aquilo ali acontece a todo minuto, né? Não é todo dia, é a cada minuto. E se a gente não se planejar também na nossa liderança, certamente os resultados vão ser os mesmos que a gente tem atingido até aqui. E por último, essa questão do equilíbrio, né? O equilíbrio entre o monge e o executivo. Não dá para eu focar somente né, no meu dia inteiro na pessoa, em dar atenção. Não, eu tenho que equilibrar as minhas entregas, né, fazedoras, com as minhas entregas no relacionamento com o meu liderado. Esse equilíbrio é o que vai te trazer efetividade de fato. Né? E o equilíbrio como um todo, e a gente entra nele agora. Então, para eu lidar com pessoas, eu preciso ter essas 4 dimensões do ser completamente em equilíbrio. E aí o espiritual é aquela... Vamos entrar em cada um, né? Mas ter o equilíbrio para que as situações que vêm, que não são
que você está esperando, né, não permitam que você tenha reações inesperadas. Então, como a Silmara trouxe também no módulo anterior, o sentimento ele vai vir. Agora, o quanto eu consigo controlar isso é que faz a diferença na liderança. Então, quando eu falo do espiritual, tem a ver com os meus valores, tem a ver com aquilo que eu acredito e com os valores dos outros, né? Se você não ali naquele ambiente, não respeita os teus próprios valores, é uma agressão a si mesmo que gera um desequilíbrio. Então, numa empresa que eu trabalhei, eu lembro que eu estava num processo no final das contas, eu acho que eu sempre quis ser psicóloga e fui ser marqueteira, né? Mas aí, porque eu achei que sendo marqueteira eu ganharia mais dinheiro do que psicólogo. Eu vi que hoje os psicólogos ganham mais dinheiro do que os marqueteiros. Mas nessa ocasião, né, que eu vou contar para vocês, eu estava buscando um outro curso de especialização voltado para pessoas. Já tinha feito propaganda e marketing na faculdade, fiz pós-graduação em administração de marketing, e aí eu falei, puxa, eu estou muito técnica, né? Eu acho que eu preciso pensar um pouco em pessoas também. E fui fazer uma especialização em counseling, que é uma veia preventiva da psicologia. Fora do país é bem difundida essa atividade, no Brasil não vingou tanto, mas foi ótimo porque eles têm uma base na psicologia comportamental, Viktor Frankl, logoterapia. E aquilo para mim foi incrível, porque me ajudou no autoconhecimento e também naqueles que eu liderava. Nessa ocasião, eu tive uma diretora que engravidou, e ela simplesmente respondeu e-mails todos os dias da licença maternidade dela. E ela... Não estou julgando, tá? Eu estou dizendo sobre valores. Então, ela respondeu e-mails todos os dias da licença maternidade dela. E ela voltou com 2 meses do nascimento do bebê dela. E aí, quando ela foi fazer o discurso para o time, quase que 100% feminino, ela disse a seguinte frase. Não, terminou, né, o discurso da volta dela, dizendo assim... Eu voltei antes, sim, porque eu sei que eu sou uma melhor mãe trabalhando. Aí eu olhei aquilo e falei dentro de mim, repete para ver se você acredita. Porque são valores meus. Eu não tenho que, na verdade, assim, eu não tenho que achar que ela está certa ou está errada. Mas aquilo confrontou com aquilo que eu era. Então eu falei, puxa, aqui não é mais o meu lugar. Porque se ela acredita desse jeito, ela vai imprimir essa força no time, eu não estou disposta. E aí foi a hora que eu saí da empresa. Porque aquilo confrontava, eu não conseguiria repassar isso. Não é, isso aqui está me fazendo mal. E me fazendo mal, eu vou fazer mal para os outros. Então, é mais justo eu dizer, estou pedindo para sair, do que, de fato, continuar vivendo algo contra os meus valores, né? E respeitar os valores dos outros. Né, desde que é lógico, né, valores, toda a companhia tem valores, né, missão, visão, valores. Eu vou trabalhar numa companhia que o meu valor define com o da companhia, porque senão vai dar pau. E eu preciso ter essa consciência de mim, não é somente o salário, né? Eu preciso, ali eu passo o maior tempo do meu dia. Se não der fit com os meus valores, eu vou ser uma pessoa doente, né? Fisicamente, inclusive. A outra coisa o equilíbrio mental, no sentido de a capacidade de manter o foco, que é muito difícil hoje em dia com a internet, com o WhatsApp pipocando toda hora, né? O desenvolvimento intelectual de conhecer mesmo, de me conhecer, de conhecer o temperamento, de conhecer... Inclusive, tem uma ferramenta ótima voltada para isso, que é o DISC, que traz as tendências, né, do comportamento humano. E considerar outros pontos de vista. O líder ele precisa sair das suas convicções, ouvir os que estão em torno e tentar olhar a situação por um outro ângulo. Se o líder não tiver essa capacidade, a chance dele ser autoritário é gigantesca, de imprimir simplesmente a sua vontade. E, na verdade, um líder que inspira, ele constrói junto. E está dentro disso daqui. A outra coisa é o relacionamento, a questão emocional. Porque, de novo, vamos ver se eu tinha uma par que ela conseguia extrair o pior de mim. Já lidou com uma pessoa assim?
seu par? Você sentou na mesa, na cadeira para começar a trabalhar, a pessoa faz um comentário e aquilo já extrai o pior de você, né? Dá para ver, né? Eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu já controlo aquilo que eu falo, mas a minha cara diz tudo. Então, ela já tirava o pior de mim, ter o controle emocional de lidar com situações como essa. Porque, de novo, né? A gente segue o mensageiro, não a mensagem. Se eu sou uma pessoa desequilibrada, quem que vai me ouvir? Até mesmo essa pessoa, né? Que tirava o pior de mim. A capacidade de se relacionar independente das dificuldades de relacionamento, né? Porque isso na empresa vai dar direto. Um monte de gente que pensa diferente, ok? E não tem problema pensar diferente. O importante é ter respeito pelo pensamento do outro. Tranquilidade frente às dificuldades, né? Que tem a ver com essa capacidade de transformar as ameaças em desafios. E resiliência, né? Que é o termo resiliência, não sei se todo mundo sabe, mas ele vem da capacidade do elástico voltar à condição normal. Resiliência é isso, é você, diante de uma situação de estresse, conseguir voltar à situação normal. Então, o líder precisa ser resiliente, né? Porque a todo instante a gente é colocado em situações difíceis e a gente precisa voltar à condição. E, por último, o físico, porque também influencia. Eu tenho me tentado beber, pelo menos, eu pus lá no meu exercício de beber 2 litros de água. Eu vi que eu fui muito exigente comigo mesma. Então, eu estou colocando 1 litro. Porque o nosso físico também interfere. Se eu durmo pouco e chego no outro dia no escritório, a tendência de eu me irritar por ter dormido pouco, no meu caso, que preciso dormir pelo menos 8 horas, é muito grande. E isso vai trazer o desequilíbrio emocional, que vai trazer o desequilíbrio mental, ou seja, todas as áreas são afetadas entre si. Se eu não tenho um equilíbrio emocional, isso gera um estresse físico, né? Se eu não tenho o equilíbrio físico, isso gera um estresse mental. Então, todas essas... Por isso que a palavra é equilíbrio. Se eu não tiver as 4 dimensões do meu ser em equilíbrio, a chance de eu sair da caixinha na hora de uma situação difícil é muito grande. Então, a gente precisa se preocupar com isso também no nosso dia a dia. E aqui eu paro para contar, fazer um parênteses para uma questão voltada a equilíbrio, que foi uma situação que eu vivi há pouco tempo. Essa barriga ali é minha, os sapatinhos, né? Essa sou eu e o nosso bebê. Para dizer a importância do equilíbrio e da importância de um líder frente ao liderado. Eu, em dezembro do ano passado, descobri que estava grávida. E no 6º mês eu descobri que o nosso bebê, nós descobrimos, meu marido está aqui também, nós descobrimos que o Heitor tinha uma síndrome rara e incompatível à vida, né? Então foi um choque. Eu passei, sim, eu tive um desequilíbrio emocional, precisei ficar afastada do trabalho 10 dias para me colocar no centro, porque é aquela coisa do sumir o chão na minha frente, né? Então, vocês imaginam, mulheres, quem é mãe aqui, levanta a mão. Imagina você no 6º mês de gravidez, né? E lá trabalhando, óbvio, né? Porque a nossa vida é essa, ok, a barriga está pesando, mas vamos lá que tem um time esperando lá no trabalho. E aí, no 6º mês de gravidez, eu tive essa notícia. E o diagnóstico era esse: olha, inclusive no Brasil é permitida a interrupção porque é algo incompatível à vida, né? Chama-se síndrome de Edwards, que dá uma questão genética congênita, né? É a trissomia do cromossomo 18, Down é a trissomia do 21, então síndromes são sempre, aprendi um monte de coisa nesse tempo. Síndrome é sempre trissomia, ou seja, é uma perninha a mais do cromossomo, da dupla de cromossomo acaba se juntando, e aí dá um efeito congênito. Down é do 21, né? A trissomia do 21, e é 1 em 1 milhão que acontece. Edwards é a do 18, é 1 em 8 milhões. É quase como ganhar na loteria. E aí, né, diante daquela situação, com certeza, tudo ficou em desequilíbrio, rolou um crash. E eu tive um apoio da companhia nesse sentido, né, de me dar esse suporte naqueles 10 dias que eu precisava para restabelecer. E restabeleci. E voltei, eu lembro até da conversa que eu tive com o meu chefe direto, ele falou assim: Cíntia, se você quiser tirar férias, sei lá, se tem férias acumuladas, tira tudo agora. E ali,
até pelo apoio familiar, por toda a minha experiência de equilíbrio espiritual, de equilíbrio mental, dessa minha busca constante por autoconhecimento, eu disse para ele, Fábio, eu não tem porquê eu não voltar, porque é uma condição que não vai mudar. Eu estou decidida, com a minha família, levar a gestação adiante, porque diz de mim, e eu vou levar adiante. Apesar da medicina e das leis no país permitirem, dada a gravidade da coisa, e eu vou adiante com isso porque eu quero aprender tudo que eu preciso aprender nesse tempo. E aí foram, isso era o 6º mês, o Heitor nasceu no 8º mês prematuro, porque por conta da síndrome, ele não deglutia como deveria e sobrava líquido amniótico. Então, a minha barrigona era uma barrigona na 34ª semana, era uma barriga de 38 semanas, então ela era super grande. E ali também eu pude contar com os meus líderes, que eu cheguei e falei, cara, não consigo me locomover mais tanto, então comecei a trabalhar mais de casa. Então tudo isso faz muito sentido, Trabalhei de casa várias vezes, tal, não sei o quê. E aí chegou na 34ª semana, o Heitor nasceu, pequenininho, 1,1 kg, pequenininho demais, com todas as questões. E aí, para resumir a história, porque a ideia aqui não é fazer ninguém chorar, nem é só para contar, para contextualizar, no 3º dia ele voltou para Deus, E ali eu percebi a liderança servidora direta na minha vida. Porque no momento desse, de dor, de dificuldade humana, a última coisa que você quer ser tratada é como um número, como muitas vezes, às vezes, a gente trata os nossos liderados. E ali eu tive um tratamento humanizado. Então, eu tenho seguro de vida, pela companhia, e na hora que eu liguei para o RH, ela falou para mim, Cíntia, eu toco tudo. Pode ficar tranquila que eu toco tudo, eu vou atrás, Deu uma diferença, no funeral, uma diferença razoável daquilo que eu tinha no seguro para o funeral. Eles pagaram a diferença. Mais do que isso, o meu diretor foi no funeral, lá me deu um abraço. Então, essa coisa do tratamento humano e tudo aquilo que eles fizeram por mim me fez, inclusive, retribuir, porque eu voltei a trabalhar um mês antes do fim da licença maternidade. Porque à medida que eu penso, eu poderia ficar, é direito meu. São 120 dias, era um direito meu. Mas é uma questão de justiça, de retribuir aquilo que eu recebi nesse tempo. Então, 2 pontos, não que eu seja exemplo para nada, eu só quis trazer o caso para ilustrar mesmo, que eu acho que é vida, Eu sou vida, você é vida, todo mundo aqui é vida, cada um tem a sua história. E é importante essa troca de conhecimento. Então, ponto 1 é a questão do equilíbrio, conseguir trabalhar. E sem nada contra, eu já precisei usar medicamentos, antidepressivos e tal, mas dessa vez, pela minha busca, ao longo dos anos, por esse equilíbrio emocional, espiritual, mental e físico, segurar essa onda, sem a necessidade de um medicamento, e voltar antes por uma questão de gratidão, de olhar e falar assim, cara, vocês fizeram tudo que vocês poderiam fazer por mim, eu tenho direito aos 120 dias, mas eu estou bem fisicamente, a cesárea está ok, não estou com meu filho aqui, está lá no céu, então não tem porquê mais eu ficar em casa, eu vou voltar e volto a trabalhar. Então você vê que é uma troca, entende? Da mesma forma como eles foram seres humanos, a liderança servidora nada mais é do que ser humano tratando com ser humano. Da mesma forma como eles foram, eu me senti nesse desejo de corresponder, porque eu sei que a vida é louca lá, eu sei que eles estavam passando um perrengue, por conta de -1 no time, então quão importante seria essa minha volta antes do tempo previsto. E voltei a trabalhar, e isso foi reconhecido também do lado deles. Então, para fechar, essa coisa do equilíbrio e do quanto que é importante você, como líder, tocar na história, tocar na vida daquele seu liderado. É um ser humano, não é uma máquina. A importância que isso faz, e para sempre eu vou levar essa história de adiante. E assim eu vou agir com os meus liderados. Então, vamos fazer uma atividade aí? Diante disso, as meninas vão distribuir um material para vocês, para que você possa fazer, de novo, é um workshop voltado para uma autoanálise. Como é que eu estou como líder? Elas vão distribuir, então, essas folhas, onde você tem as 4 dimensões.
e 4... Então, estabeleça aí um compromisso com você mesmo, 4 ações que você precisa tomar na prática para elevar esse gráfico. Pode ser uma ação em cada dimensão, podem ser as 4 numa dimensão que está mais debilitada. O que você precisa fazer para elevar o nível do seu gráfico? Escreve aí e assume esse compromisso. Planejamento estratégico para 10 anos, a gente está no 5º ano e eu estou vendo os resultados no balanço da companhia, da empresa, tudinho. E da mesma forma, Maurício, como você fez um plano estratégico para alcançar, né, as metas do executivo, é preciso montar um plano estratégico para alcançar as metas de liderança. Porque senão, de novo, a gente vai lá escrever com aquela mão que é mais confortável, não é assim? Na hora que a coisa fica mais difícil, a nossa tendência é retomar aquilo que a gente já está acostumado a fazer, acostumado a ser. E é um exercício diário. Eu preciso montar um plano estratégico de liderança também. Por quê? Porque as pessoas seguem você por causa do que você fez por elas. E elas seguem porque elas seguem pelo que você é. E eu tive um caso, assim, na minha vida que eu não esqueço. Eu era estagiária e eu lembro que eu precisei viajar com os tops lá da companhia. Só tinha gente grande. E eu viajei com eles por conta de um evento, eu era parte do time também já de marketing lá, e sabe que é isso, né? O estagiário faz tudo, né? Carrega a caixa, arruma as cadeiras, vai fazendo. Então eu precisava de ter alguém assim para ajudar lá na organização do evento. E eu lembro que, enfim, o evento aconteceu. Quando a gente estava voltando para São Paulo, óbvio, né, que todos os caras, né, inclusive a minha direta, tinham milhas de viagem muito mais do que eu, que era uma simples estagiária. E naquela época, não sei se... Aí agora vai denotar a idade, né? Naquela época, eu lembro que tinha a sala VIP da TAM. Vocês lembram disso? No aeroporto? Tinha... Não? Quem falou não? Não? Não, porque você é novo, né? Você viu isso no YouTube, não é isso? Né? Nas propagandas, seu pai contava. Pois é, eu sou daquele tempo. E aí, a gente tinha... existia nos aeroportos a tal sala VIP do... E óbvio que os caras mega executivos já estavam acostumados. Eles entravam no aeroporto direto, faziam check-in direto sala VIP da TAM. Inclusive a minha gestora direta, que nem se preocupou comigo. Foi lá, já estava lá mostrando o cartãozinho fidelidade. Nisso, um outro gerente da companhia me percebeu. Eu percebi a situação, que ele me percebeu. E que eu não tinha o tal do cartãozinho da sala VIP da TAM. E ele percebeu isso e ele falou, Cíntia, ele ainda me chamava de Si. Si, vamos lá que, você vai passar, vamos lá, vai na minha frente. E o Milton, que é um cara incrível, grandão, desse tamanho. E a gente passou lá e a moça na recepção, óbvio, né? O cartão, senhora, por favor. Eu falei, então. Aí o Milton tomou a frente e falou assim, então, ela não tem, mas ela está comigo e a gente vai entrar. Ah, infelizmente, senhor, não pode. Ah, não pode? Então tá bom, sim, vamos lá fora comer um pão de queijo. E ele tomou a situação para si. E foi comigo, e para mim foi tão importante aquilo, que ele me acompanhou. Ele poderia falar assim, então beleza, você vai lá comer o pão de queijo que eu vou ficar aqui na sala com os caras. E ele não, ele teve uma postura diferente, inclusive da minha gestora direta. E aquilo marcou minha vida ao ponto de, na hora de estar montando esse conteúdo, eu lembrar. Eu falei, puxa, olha que coisa, né? Que incrível, assim, uma atitude simples que ele teve e que fez toda a diferença. E com certeza, os trabalhos que ele me demandavam, com certeza saíam mais caprichados, porque ele me alcançou, né? E por isso, a gente... como líder, a gente influencia a vida do outro, né? E a partir daí consegue trazer outras coisas. Então, em outras palavras, os maiores níveis de influência são alcançados quando a generosidade e a confiabilidade dominam o seu comportamento, né? À medida que isso vai se impregnando naquilo que você é. De novo, liderança passa pelo caráter, porque caráter é aquilo que eu sou. E eu sou o caráter onde é que eu estiver.
pode ser ali fora pedindo um táxi, pode ser aqui dentro falando com você, pode ser lá na empresa, na minha casa, onde eu estiver. Passa por mim, né? E esse cara, você pode não ser católico, nem cristão, mas é um cara que faz a diferença, né? Não, assim, independente da nossa religião, é inegável a liderança que o Papa Francisco exerce na humanidade até. Né? Como ele imprime isso, mas por onde? Porque ele tem um status de padre, porque ele é um chefe de Estado, porque ele é um chefe de Estado, assim como qualquer outro presidente, ele é um chefe de Estado? Não, mas é pela atitude dele. É um cara que tira as vestes de papais para ir lá no meio dos mendigos entregar comida pessoalmente. Teria um monte de gente para fazer isso no lugar dele. E ele vai. Né? É um cara que percebeu, esses dias atrás eu estava vendo, uns meses atrás, na verdade, saiu uma reportagem no Globo News mostrando que ele construiu uma lavanderia para os mendigos lá do Vaticano. Eu até pensei assim, os nossos mendigos do Vaticano, acho que tem a minha condição de vida, né? Porque o Papa pensou, quer dizer, se a necessidade é uma lavanderia, porque algumas outras necessidades já foram atendidas. Mas ele construiu, olha só que, de olhar ali, ver a situação, ele construiu uma lavanderia para que as pessoas que moram na rua que não tem casa pudessem ter dignidade de roupa limpa. E banheiro, onde eles tomam banho, tudinho. Então, é alguém que, de fato, influencia independente de que religião você é. Mas por quê? Tem um livro chamado O Poder do Carisma que traz exatamente isso. Que, para você influenciar, necessariamente, você precisa ter essas características em você. O primeiro é a presença. E presença hoje é muito difícil. Às vezes você está conversando com uma pessoa e ela está aqui, estou te ouvindo, e no celular. Isso é horrível. Né? Às vezes, seu liderado quer trazer uma situação, você fala, e está aqui, ó, vendo os e-mails, não é? Presença é estar disponível 100% para o outro. Porque se alguém chegou para falar alguma coisa para você, porque o que ela tem para dizer, pelo menos na cabeça dela, é importante. E você está em outro lugar enquanto essa pessoa está com você, não te garante esse poder de influência. Através do carisma. Carisma, o que é? É essa coisa de presença mesmo, de estar ali. O poder, mas no sentido da autoridade. Né? Da autoridade a partir daquilo que eu realizo. Então, a pessoa vê em mim uma autoridade dentro daquilo que eu faço, seja a habilidade que eu tenha a desenvolver. Pode ser uma característica de executivo. Tem gente que manda benzaço no Excel. Né? Tem gente que manda super bem no planejamento estratégico, em desenhar, em olhar os fluxos. Tem um amigo lá do trabalho que eu brinco com ele. Ele é o cara do fluxo. Pensa, tudo que você imaginar na sua vida, ele já pensa no fluxo. E não é o fluxo do rap, não, como é que é? Do funk, não. É o fluxo operacional mesmo. Eu até brinco com ele, eu falei, Pedro, eu imagino você indo fazer compras no supermercado com a sua esposa, né? Você já deve imaginar, bom, eu entro por aqui, pego lá, não sei, você já vê um fluxo ali dentro do... Porque a mente da pessoa é muito bom nisso, e realmente quando eu preciso de alguma coisa nesse sentido, e lá a gente tem, por conta de ser um produto financeiro, tem toda uma régua de comunicação com o aluno, e aonde que esse cara vai receber essa comunicação. E ele me ajuda muito nisso, né? Eu trago a minha experiência no que dizer, como dizer para o aluno, e ele traz o momento que o aluno está dentro do fluxo de contratação. Então, para mim, ele é uma referência. Então, essa coisa do poder é a questão da referência, do quanto que eu sou referência naquilo que eu sou, que eu executo. Então, você tem sido, de fato, um líder referência? Será que as pessoas, que passam por você no corredor ou na hora do café, olham e falam assim, ali é uma referência de liderança. O cara sabe ouvir, o time dele está sempre engajado, o time dele entrega mais do que às vezes ele pede. Será que a gente tem a gente é essa referência? Uma pergunta. E o calor humano no sentido da disponibilidade em relação ao outro, né? De passar, quantos caras passam direto pela gente, né? E nem dá bom dia, não custa, né? É de graça, não custa nada dizer um bom dia, não custa nada às vezes nada. Eu sou uma pessoa que
Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Então, assim, na hora do coffee break, para mim é um momento de vencer os meus limites nesse sentido aqui do calor humano. A minha zona de conforto é ficar aqui dentro, ó, enquanto vocês comem lá fora. Eu tenho um pouco de dificuldade, que é algo que eu preciso vencer 1%, né, de melhoria cada dia. Para mim uma situação, essa coisa do aproximar, de entrar, de conversar com quem eu nunca vi antes, é um desafio para mim. Então, essa coisa do calor humano eu ainda preciso melhorar. Então, eu faço esse exercício todos os dias. Quando eu chego no escritório, né, que eu passo pela portaria, bom dia, já faço um exercício ali. Né, a hora que eu entro num táxi para ir para uma reunião, nem preciso esperar mais que o taxista puxe o assunto, eu mesma vou dizendo alguma coisa. Para exercitar essa coisa do calor humano, que é essa disposição ao outro. Minha tendência, eu fiz o teste lá do MBTI. Quem conhece o MBTI? Eu sou ISTJ, ou seja, o I é introspectivo. Pode não parecer, mas para mim é um exercício em direção ao outro. Né? Da mesma forma, no DISC, eu sou o D dominante, que é exatamente né, a dominância em D, que é essa coisa de ir para cima, fazer, executar, mas que tem dificuldade, às vezes, no relacionamento, de se aproximar de pessoas que não conhece. Então, essa é uma coisa que eu já identifiquei, isso é uma coisa que eu já identifiquei em mim e que eu vejo que eu preciso melhorar. Então, toda oportunidade é uma oportunidade da gente ser 1% melhor. Então, isso tudo faz diferença, porque eu posso ser um líder que faço, né, que digo que vou fazer uma coisa e faço, como traz lá a credibilidade. Eu posso ser uma pessoa que consegue olhar o outro lado da situação, iconoclasta, ter equilíbrio, mas se eu não tiver essa disposição de presença com o outro, né, de ser bom naquilo que eu estou me propondo a fazer, né, num líder referência, e essa coisa do calor humano, da proximidade, também fica um espaço, fica um gap para ser um líder inspirador. Né? É algo que a gente precisa trabalhar. Então, qual que é o seu estilo de liderança? É a pergunta. Tem uma atividade aí, na página 25 dessa apostila que vocês receberam hoje, que para você identificar qual é o seu estilo de liderança. Tem o líder que é mais autoritário, tem o líder que é mais colaborativo. Através das respostas desse questionário, você vai fazer uma somatória ali no final, que vai te dar que tipo de líder você é. Então, a partir disso, faça uma análise, inclusive, em relação a essa questão do carisma, do quanto você tem, né, essa presença, o quanto você tem autoridade na liderança que você exerce e o quanto que o calor humano faz parte aí dessa liderança. Pôs? Não pôs. A gente está terminando a noite de hoje. Aí faz vai? E aqui é só um teaser para amanhã. A gente vai falar quais são os 4 comportamentos ou componentes essenciais de um líder servidor. E vai continuar nessa questão do navegar, né? Lembrando que eu preciso de um plano estratégico para ter uma liderança eficaz. Então, amanhã a gente vai falar de quais são esses comportamentos que você pode incluir no seu plano estratégico para ser esse líder servidor eficaz. E amanhã também a gente vai trazer para vocês os 2 maiores segredos da liderança servidora. Uau, faz aí, uau! É isso que a gente vai falar amanhã. E o que fica para hoje, na verdade, é essa reflexão, não é? Todo mundo olhou um pouquinho mais para sim ou não? Conseguiu identificar pontos aí de melhoria? Esse é o nosso objetivo mesmo, fazer você repensar. Estão me pedindo para perguntar se todo mundo assinou a lista de presença. Sim? Faltou alguém? Não? Ok.
Então, assim, o nosso objetivo mesmo, de novo, desculpa bater nessa tecla, mas é porque quando a gente vai para um workshop, a gente está acostumado a ver técnicas para execução. De novo, de executivo a gente está cheio em todas as companhias, né? De executivo a gente tem muito, a gente sabe fazer o negócio rodar, sabe fazer a coisa direito, sabe dar resultados, procura planos para isso. Mas muitas vezes a gente esquece que talvez a gente tenha, com certeza a gente vai ter um resultado muito melhor se a gente conseguir usar o cinzel e esculpir mesmo, né? Ou melhor, tirar os excessos daquele ser que está ali do seu lado, né? Que faz parte da sua equipe, daquela pessoa que está ali e que pode render muito mais a partir da sua liderança. Com certeza, os teus resultados vão ser muito melhores, e aí resultados numéricos mesmo, de atingimento de metas, a partir do momento em que você se dedicar a ser um líder eficaz. E é isso que fica para essa nossa reflexão. E eu queria pedir para o Henrique nos ajudar. Tem uma música que eu acho que diz muito desse momento. Também é esquisito isso, né? Quem já foi no workshop com música? Levanta a mão. Primeira, ó, tem um aqui, ó. E é para isso mesmo, é para quebrar, né, essa coisa, às vezes até chata, né, para a gente sair do lugar, para a gente refletir, para a gente olhar para dentro, né? A mania que a gente tem de olhar para o outro, de olhar para fora. A ideia desse workshop é, de fato, olhar para dentro. Então, fica de pé. Essa música todo mundo sabe. Eu vi que Trem Bala, eu, por exemplo, não sabia cantar, né? Eu vou precisar aprender a cantar. Mas essa música aqui, acho que a